Amigas e amigos, a partir de um artigo do Joaquim Falcão, que é professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro, que está no site da revista Veja, estabeleceu-se na mídia uma propaganda da ideia de que uma nova geração de magistrados pede passagem. Essa ideia está no título deste artigo de Joaquim Falcão no site da revista Veja, que revela, na verdade, a politicagem desta facção do golpe, desta lógica aí do Grupo Globo, do outsider, do tecnocrata, do almofadinha, do candidato que eles tentam aí impulsionar, os Luciano Huck da vida, esse clube de almofadinhas, essa gente da bufunfa rica, que eles querem passar como se fosse aquela tal da massa cheirosa, contra o povo negro, índio, povaréu aí, enfim, nordestino, que é o caso do ex-presidente Lula. A ideia de Wall Street, quem não assistiu ainda o filme O Lobo de Wall Street, eu recomendo, porque está lá contido este conceito que eles tentam divulgar aí. Agora, analisando as coisas pelo mundo da realidade, não da ficção grosseira que eles tentam passar, o que a gente vê desses almofadinhas, desses magistrados, promotores, procuradores, não sei mais o que, é exatamente essa pobreza intelectual, essa linguagem artificial. O juridiquês permanece o mesmo com outra roupagem, porque o juridiquês permite, pelo menos, que a gente vá estudar, vá pesquisar para entender a essência da coisa. Isso aqui é mera linguagem propagandística. A linguagem eles são ridículos, do ponto de vista da comunicação, do linguajar, da formulação. Ser simples e objetivo não é ser medíocre. É só ver aí o que escreve, o que falam aí esse Sérgio Moro da vida, os delegados que eu tenho falado, esse analfabeto funcional que deu toda a base para o PowerPoint do Dallagnol, a sentença do Sérgio Moro, as peças de propaganda que os desembargadores leram agora lá no TRF4, mediocridade, parece até em alguns pontos, parecem até que são analfabetos funcionais. É lógico que isso tudo procura esconder a essência da coisa, porque se fosse um processo jurídico, o Lula seria 100% absolvido. Tem nada a ver com o jurídico, isso parece mais aqueles inquéritos policial militar, os famosos IPMs, inquérito policial militar da época da ditadura, só politicagem, política, não tem o sentido da justiça, da democracia, da civilização. É isso, o clube, parece um clube esses clubes de almofadinhas, essas turminhas da balada, um acobertando o outro, está lá nos perfis deles. Eu sempre falo aqui dos promotores, dos boquirrotos, inclusive o tal do decano lá, o Carlos Fernando Santos Lima. Parabéns aos magistrados, parabéns aos promotores, ao promotor Guerum, esse figura esquisita que estava lá no TRF4 representando a Lava Jato. É isso, se autocompliciando, parece a turma que vai para a balada e enche a cara, aí um fica fazendo galhofa com o outro, uma coisa realmente deprimente. E isso também às vezes aparece com mais formalidade. Eu falo aqui sempre dessa história do Sérgio Moro lá em Maringá. É importante a gente observar isso, É como decompor e investigar aí uma quadrilha, Quem é o mentor intelectual, quem executa o quê, quem se beneficia. A gente viu nessa reunião de Maringá, eu falo sempre aqui, esse ato interreligioso organizado pelos corruptos lá do Sérgio Moro, estava lá inclusive o arcebispo Dom Anuar Batiste, ele se autoelogiando, se autoacompliciando, uma coisa realmente que, apesar de ser abjeta, revela a essência de tudo isso. Isso chega a essa questão essencial, que é essa perseguição política ao ex-presidente Lula. Que fica aí esse debate agora, prende, não prende, prende, não prende, prender ou não prender, vai das conveniências politiqueiras deles. Não tem nada a ver com justiça. Não nos iludamos quanto a isso, Os jornalões aí, a mídia de uma maneira geral, está fazendo aí uma campanha violenta, querendo dizer o que é bom para o PT, o que é ruim para o PT, como o PT deve fazer. Na lógica deles, o PT deve abandonar o Lula. Lula que se dane, vão cuidar de outras coisas. Quer dizer, eles não têm senso de ridículos. São máfias, facções do crime organizado, aí desse cartel mafioso que eu tenho falado aqui, que é exatamente o sentido desta mídia, O editorial do Estadão de São Paulo hoje, por exemplo, um editorial chega ao ponto de atacar o Facebook, dizendo que o Facebook está favorecendo o que eles chamam aqui de fake news. Quer dizer, é isso, Aquela ideia totalitária, sou eu que mando, Diz que informação confiável requer investimentos em pessoas e meios. Confiança demanda tempo para ser conquistada. Se o Facebook quer valorizar a informação e a democracia, deve começar a valorizar os veículos que sabidamente fazem disso sua razão de existir.
O Estadão tem casos e mais casos. O caso do golpe, né, que eles depois romperam, né, o grupo, né, do Estadão rompeu com a ditadura porque queriam indicar gente deles lá, tomar uma parte do butim que eles assaltaram em 64, a perseguição a Orestes Quercia. Tem um livro do Sebastião Neri, Os Grandes Pecados da Imprensa, tem um caso da perseguição que o Estadão fez ao Orestes Quercia, completamente à margem da lei, da legalidade, da lógica, pura politicagem, é o que eles estão fazendo com o Lula agora, repetindo exatamente isso. Aí uma outra investida que eles fazem, essa tentativa de dizer que o Lula está incitando a desmoralização da justiça, né? O Estado de Direito, o Estado Democrático de Direito. Ninguém está incitando absolutamente nada, nem o Lula, nem ninguém do PT, da esquerda, de nada. O que está se fazendo é tão somente exigindo que a volta do Estado Democrático de Direito, o cumprimento da Constituição. Ninguém está afrontando a decisão da justiça como a mídia toda está fazendo essa grita. Isso é propaganda ideológica. Dizer, ó, isso aqui está contra o Estado Democrático de Direito, contra a Constituição, contra os códigos democráticos, isso é incitar a desobediência à justiça, como eles estão dizendo aí. E é interessante que eles bloqueiam, censuram, né, quem fala o contrário, quem analisa o mérito da coisa, o mérito da sentença. É um bloqueio, uma censura desavergonhada, coisa de regime totalitário, né, fascista, que é exatamente o que eles estão fazendo. É lógico, o Lula lançando a sua candidatura tem uma lógica nisso, que é denunciar o golpe. Não é desobediência civil, coisíssima nenhuma. Poderia ser. Nós estamos num regime que caberia desobediência civil, né, porque isso é previsto aí nos códigos internacionais, na lógica do direito internacional, e aqui no Brasil nós estamos vivendo uma situação que exigiria, sim, desobediência civil, mas não é o caso. Né, o que o Lula está fazendo, guardadas as diferenças, foi o que o Ulisses Guimarães fez em 73, quando ele lançou a anticandidatura, né, contra o regime militar, que o Ulisses saiu pelo país, né, percorreu todo o Brasil. Ele e o Barbosa Lima Sobrinho, que era o candidato a vice do MDB na época, que era a oposição, né, denunciando a ditadura. E em 15 de janeiro de 74, o Geisel foi eleito, porque, lógico, era a anticandidatura. Né, e em novembro do mesmo ano, o PMDB venceu as eleições parlamentares em 16 dos 22 estados. Olha como é importante isso. Guardadas as diferenças, repito, é o que o Lula está fazendo. A defesa do Estado Democrático de Direito, da Constituição, não tem nada a ver com ataque ao judiciário. Né? A mídia, por que a mídia não faz um debate aí sobre a Constituição, os códigos aí que defendem a democracia? Alguém viu e vê eles debatendo isso, entrando no mérito da questão? O que diz a Constituição, o que diz essa sentença de malandros que eles deram aí, o Sérgio Moro e os desembargadores do TRF4 lá de Porto Alegre? Tem aqui o caso de um jurista, Leonardo Correia, que é advogado formado na PUC do Rio de Janeiro e com especialização na University of Pennsylvania, nos Estados Unidos. E ele fala aqui coisas muito interessantes, eu vou ler alguns trechos aqui que vale a pena, que ele disse: a ordem do dia é bradar com grande eloquência indignada a palavra justiça, de preferência correlacionada ao princípio da dignidade da pessoa humana, como panaceia geral para a solução de todos os conflitos de interesses. E ai de quem ousar argumentar contra as teses mais calorosas. O poder místico que a palavra somada ao princípio ganhou praticamente impede o debate dialético racional. Nesse ambiente de sectarismo, a lei ordinária é aquela que deve ser clara e específica para que as pessoas saibam o que podem ou não fazer, foi relegada a um plano secundário. Ora, de que vale um artigo do Código Civil em face da justiça, entre aspas, do princípio da dignidade da pessoa humana? Ao olhar de alguns, quase nada. Está-se vivendo um delírio jurídico. Esta aplicação imediata de conceitos fluidos é, na realidade, o retorno à justiça salomônica, quando o julgador, guiado pelo seu exclusivo arbítrio, determina o que é a justiça, entre aspas, para o caso concreto. Trata-se essencialmente de um processo absolutamente antidemocrático, totalitário e tirânico. Mas na frente, no final das contas, a legitimidade das decisões emanadas do Poder Judiciário está na própria sociedade, que elegeu livremente os seus representantes para criar as normas que devem ser observadas por todos, inclusive e sobretudo pelos próprios magistrados. Sobre esse ponto, a nossa Constituição dispõe expressamente
todo o poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Eles rasgaram a Constituição, consequentemente rasgaram o voto do povo, né, que elegeu a Constituinte, que fez a Constituição. Prossegue ele: nessa situação, salvo o melhor juízo, parece não ser inerente à carreira de magistrado julgar com base em posicionamentos ideológicos ou sentimentais. É importante não ser omisso à realidade e aos problemas que a população enfrenta, mas, antes de tudo, o juiz deve ser o guardião da lei, zelando pela sua efetiva aplicação. Aliás, é da própria Constituição que vem o comando para que a lei ordinária seja aplicada. Justificar o seu não cumprimento a partir de uma norma da Carta Magna, com o devido respeito, é girar em círculos. Ou, pior, é corromper o direito pelo próprio direito, garantindo ao intérprete a opção de aplicar ou não o dispositivo legal a partir de seus critérios pessoais. Ao nosso ver, com todo respeito, isso não passa de uma volta à tirania salomônica, ou, pior, a uma versão estrábica da república almejada por Platão. O retorno à tirania, qualquer que seja ela, não pode ser considerado solução para os defeitos da democracia, assim como decidir não aplicar a lei não é a solução para a evolução legislativa. William Pitt bem assinalou que, e isso em meados do século XVIII, que onde termina a lei começa a tirania. Cumpra-se, pois, a lei para não termos apenas uma democracia, um arremedo de democracia. O Lenny Streck, que eu tenho falado dele aqui, na mesma revista Consultor Jurídico, esse texto que eu li aqui está na revista Consultor Jurídico, ele escreve num trecho: há um momento do julgamento de Lula em que o presidente da turma diz: terminamos a primeira fase e das sustentações orais. Faremos um intervalo de 5 minutos e na volta o relator lerá o seu voto. Aí ele diz: ups, ato falho? O relator lerá seu voto? E as sustentações? Lembro que no julgamento mitológico de Orestes, os jurados não tinham o voto pronto. Cada um votou depois de ouvirem a defesa e a acusação. É incrível como no Brasil, 2.500 anos depois, os votos vêm prontos e não levam em conta nada do que foi dito nas sustentações orais. Nem disfarçam. Afinal, por que manter então este teatro? Se a decisão está tomada, isso não é um desrespeito a quem sustenta? Claro que é. O teatro, gastando dinheiro público, tempo, das televisões transmitindo, da mídia, né, transmitindo ao vivo, e etc, etc. Todo o show que a gente viu, das patetices, das vigarices daqueles desembargadores do TRF4. É isso, né? É o sentido de classe que eu sempre falo aqui. É crimes 1 milhão de vezes mais graves do que o que eles acusam esse presidente Lula são cometidos aí, a gente vê, né, com provas muito mais palpáveis e reais, né? Agora, a gente conseguiria imaginar cenas aí do José Serra, Geraldo Alckmin, FHC, Henrique Meirelles, Sérgio Moro, os três patestas dos TRF4, né? Alguém da família Marinho, dos Frias, dos Mesquita, esses barões da mídia, esses mafiosos da mídia, algemados e acorrentados, como eles mostraram o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Aí seria, né, seria a fuga. Seria a fuga da realidade, né, que nós estamos vivendo agora. A gente, certamente, num processo assim, a gente viria aquelas legiões, né, que fugiram da Revolução Francesa, da Revolução Russa, né, do Exército Vermelho no processo da Segunda Guerra Mundial, da Revolução Cubana e tal. É isso, né? É necessário a gente intensificar a denúncia do golpe a partir de fatos como esse. Porque nós estamos vivendo aqui a mesma lógica que nós estamos vendo na Venezuela, por exemplo. Por que eles deixariam o Lula, com a ideia Lula, a esquerda e tal, né, num processo de violência, como eles estão protagonizando, estão incentivando, incitando aqui em toda a região para destruir essa unidade da Unasul, a lógica da geopolítica, para eles assaltarem o erário público, né, o orçamento público, as estatais brasileiras, o patrimônio brasileiro, o trabalho dos brasileiros, a aposentadoria dos brasileiros. Né? Tem uma lógica em tudo isso, uma lógica de classe, uma lógica da geopolítica. É isso que eu sempre digo aqui. É necessário a gente ter consciência disso para entender por que essas patetices, como desses desembargadores lá do TRF4, né, ganharam tanta difusão aí no cartel mafioso midiático. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço, até a próxima.